Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões, o quadro que é o pináculo da semana de muitos de vocês, o quadro em que eu respondo as dúvidas e questionamentos que vocês me mandam lá na caixinha. Então vamos começar já pela dúvida do Wellington. O Wellington me pediu, cite algumas traições do mito. Então vamos começar com algumas, como por exemplo a nomeação do Cássio Nunes para o STF, que é um sujeito de esquerda e amigo do Centrão. Podemos falar da total ausência de privatizações também. Podemos falar das alianças espúrias com o Centrão, esquemas como Tratolão e etc. E não menos importante, eu acho que podemos falar também da questão de que o governo chegou prometendo que acabaria com a mamata, mas aí distribui verba pública para veículos de comunicação aliados e para blogs e blogs sujos aliados, exatamente como a escória do PT fazia. Então, aí uma pequena lista de traições. Agora, vamos à pergunta do Nossos Hunters, que está sempre presente aqui no canal. Ele perguntou assim: o Mamãe Falei e o Nando Moura não fazem thumb para os vídeos deles. Deixa eu fazer uma para você, para chamar a atenção, um teste. Uai, manda uma DM, vamos fazer, vamos organizar. Eu gostaria sim. Inclusive, pessoal, tá aí. Vou começar a colocar thumb nos vídeos. Se o teste der certo, o vídeo vai ter thumb, vai ser bonito, vai ser legal. Por isso que vocês têm que ajudar. Chegar em 1000 inscritos e aí vai ter mais conteúdo, vai ter mais trabalho. Mas primeiro, vocês têm que fazer a parte de vocês. Traz os inscritos aí. O Samir, meu amigo, perguntou como estão as coisas por aí, né? Como estão as coisas por aqui? Muito bem, tudo muito tranquilo, muito felizes. Poderiam sempre estar melhores, mas no momento não tem nada me incomodando. Então, espero que as coisas por aí também estejam bem. Aí veio o Fiorini e perguntou o que eu acho do... Gente, não vou falar desse ser humano aqui no canal, não. De ser humano desprezível, burro, pedante, vagabundo, né? Gente de baixa categoria, eu só falo se for famoso, né? Mas gente que além de tudo é irrelevante, não. Vou falar esse nome aqui no canal, não. Aí teve o Luiz Paulo, que só mandou pergunta de doente mental. O Luiz vai se tratar, beleza, você ficou louco. Aí o Eric Zanon perguntou quais seus planos para o MBL de Minas Gerais em 2022 e 2024. Bom, eu acho que o MBL tem que continuar sendo uma força política independente, continuar pressionando governantes, sejam eles o governador tanto como os prefeitos do interior afora, continuar pressionando por projetos de lei que sejam positivos para a população nas câmaras de vereadores e na Assembleia Legislativa. Entretanto, existe algo que precisa ser feito. A primeira coisa é uma formação de um grupo de militância organizada. Realmente eu espero que a academia do MBL ajude com isso, porque nós já temos um grupo, já tem muita gente disposta a ajudar, e de militância organizada temos lá nossas 20, 30 pessoas que estão sempre engajadas nos atos, fazendo posts para as páginas, né? São uma equipe unida, uma equipe forte que trabalha. Mas eu acredito que essa equipe precisa aumentar. Eu preciso de mais gente procurando gabinetes de vereadores para propor projetos. Eu preciso de mais gente trabalhando em fiscalização do Poder Executivo, seja municipal, nos 500 municípios e lá vai bordoada que tem no estado, seja fiscalizando o governo federal. E uma coisa que eu preciso também, que é até um pouco desagradável, é realmente extirpar aquelas entidades que ainda tentam se aproximar do movimento com finalidade eleitoreira, sabe, querendo se aproveitar. Extirpar as pessoas que acreditam que o MBL tem que ser tem que ser caudatário em alguma iniciativa. Por exemplo, que o MBL tem que incondicionalmente apoiar
o novo para o governo do estado, alguma coisa assim, que nós devemos apoiar o mito para a presidência ou qualquer coisa do tipo. Não é assim que as coisas devem funcionar. Eu não acredito que o MBL pode ser caudatário em nenhuma iniciativa, e sim, eu deixo até claro publicamente, pretendo sim extirpar todos que tentem usar o movimento com finalidade eleitoreira ou tornar o movimento caudatário de alguma iniciativa vagabunda. Todos. E seja de qualquer iniciativa, não só iniciativas ruins. Não existe apoio unilateral. Sou totalmente contra isso e repito, vou fazer questão de infernizar a vida de quem tentar levar o movimento para esse caminho. Caminho do apoio unilateral a qualquer iniciativa política dos outros. Não, a gente tem a gente tem nosso plano de poder. Vamos tocar o nosso. Aí o MBL Patinga veio e perguntou se tecnicamente o Bolsonaro é um genocida, imoralmente falando. Então, o Bolsonaro, com suas políticas negacionistas, sabotagem da vacinação, agora até indícios de corrupção na compra de vacina, ele atuou de forma contrária aos esforços de prevenção da pandemia. Ele atuou de forma oposta aos esforços de redução do contágio e aos esforços de tratamento dos doentes. Sendo assim, as ações que ele tomou causaram a morte dos brasileiros. Não sabemos de quantos, não sabemos dessas 500 mil mortos, quantos que morreriam se fossem tomadas todas as medidas sanitárias corretas e quantos morreram exclusivamente por culpa do negacionismo do presidente. Mas o fato é que todas as ações dele, absolutamente tudo que ele fez na pandemia, foi na direção de causar mais mortes, na direção contrária da prevenção. Ou seja, se isso pode caracterizá-lo como um genocida, eu gosto de até usar o termo genocida culposo, porque não é que o Bolsonaro seja um sujeito igual o Stalin, que falou, eu vou aqui matar a minha própria população, igual o Mao Tse Tung, que falou que ia matar a própria população de fome. Não, talvez ele tenha feito tudo isso por incompetência, incapacidade e por cegueira ideológica dele e daquela turba de malfeitores, aquela, como gosta de dizer o pessoal hoje em dia, caterva, por aquela caterva de malfeitores que resolveram sabotar o combate ao coronavírus. Então sim, Bolsonaro é no mínimo um genocida culposo. O dolo a gente ainda pode conversar, mas genocida culposo me parece ser um ótimo nome, uma ótima alcunha para a gente atribuir a esse vagabundo que preside o Brasil atualmente. Para não perder o costume, vagabundo, corrupto e quadrilheiro. E aí, vamos para a pergunta do Diego Augusto, que foi uma boa pergunta. O Diego perguntou qual sua opinião sobre o PL da demarcação indígena 490 de 2007. Bom, Diego, é o seguinte, eu gosto do PL. Eu acho que ele tem que ser aprovado e eu acho sim que as regras de demarcação indígena atuais que tem hoje, que facilitam absurdamente a demarcação de terras, elas são extremamente retrógradas e, de certa forma, elas são também vingativas. São regras que foram estabelecidas de maneira vingativa por entidades, por grupos que queriam fazer uma espécie de vingança contra o homem branco. Como se houvesse essa dicotomia na sociedade brasileira, como se houvesse essa história do branco contra o indígena, contra o negro, sendo que o Brasil de verdade é um Brasil miscigenado, onde as pessoas se relacionam com gente de outra etnia, de outra raça, de outra seja o que for, sem problema nenhum. Essa fantasia de que o Brasil é um país que vive um conflito racial, isso é uma loucura de estudante de antropologia, de maluco que fica
fica aí espalhando essa história, querendo criar cisânia, querendo criar divisão racial. A verdade é que o Brasil é o país no mundo em que deu mais certo essa coisa de integração de raças e de miscigenação. É o país onde isso deu mais certo. É o país onde as culturas que foram incorporadas pela sociedade continuam vivas até hoje, continuam, inclusive, influenciando a sociedade até hoje. Veja a cultura italiana, veja a cultura japonesa, veja quantos restaurantes de comida japonesa você tem na sua cidade. Veja que os jovens assistem a animes japoneses, que escutam músicas orientais, escutam tanto aquele lixo do pop coreano, como escutam músicas como o rock japonês, que são aí mais razoáveis. Aí você tem a cultura indígena, que é toda protegida, né? Que é toda blindada. E eu te pergunto, se tem um restaurante de comida indígena na sua cidade, você sabe falar alguma palavra em tupi? Porque arigatô em japonês você sabe falar. Mas você não fala uma palavra em tupi, a não ser as que já foram incorporadas na nossa língua e são usadas corriqueiramente. Você não sabe falar o nome de um prato de comida indígena. Mas de sushi você tá cheio, de espaguete você tá cheio, né? Chucrute também. As culturas que se misturaram acabaram se misturando ao cotidiano do povo brasileiro, né? Todo mundo aí come um cachorro quente dos americanos. Enquanto isso, dos indígenas a gente sabe mais ou menos aí da tapioca. Mas a tapioca que a gente faz, ela também é bem diferente daquilo que os indígenas comem tradicionalmente. Mas não quero entrar nesse detalhe específico. O detalhe que eu quero dizer é o seguinte: já passou da hora dos indígenas estarem integrados à sociedade brasileira, serem tratados não como animais, mas como cidadãos plenos de seus direitos. Eles têm que ter direito de fazer o que quiserem com as suas terras. Mais ou menos 15% do território brasileiro já é reserva indígena, já é terra indígena. Mas mesmo assim eles continuam vivendo como povos do Paleolítico. Continuam vivendo como povos sem acesso a absolutamente nada de bom que foi trazido pela modernidade. E isso tem que acabar. Se existe alguma tribo que quer viver isolada, tudo bem, que cerquem a propriedade deles e eles vivam lá como eles quiserem. Mas se o índio quer plantar soja na terra dele, se o índio quer abrir um cassino, igual tem lá nos Estados Unidos, os cassinos dos índios, se o índio ele quer vender a terra dele, pegar a tribo e levar para morar num condomínio no Rio de Janeiro e vender a terra para agricultura ou para mineração, certo, firmeza, vende. A terra do índio tem que ser inteiramente do índio, ou seja, ele tem que ter o direito de fazer nessa terra aquilo que ele achar conveniente. Igual você tem o direito de, na sua casa, pintar a parede de roxo, mandar fazer grafitar a imagem do Bolsonaro dando um beijo na boca do Lula, ou qualquer outro absurdo. O índio tem o direito de fazer o que ele quiser na terra dele. Pelo menos na minha opinião, né? Porque na lei não é assim. Na lei, o índio vai querer fazer alguma coisa e vai aparecer aí uma malta de vagabundos, de FUNAI, de ONG, de sociólogo, de antropólogo, dessa gente que vai inventar milhões de desculpas que permitir que o índio se integre à sociedade é matar a cultura do índio. O japonês está integrado na sociedade e a gente não matou a cultura dele. O italiano está integrado na sociedade e nós ainda temos lasanha, espaguete, temos festival italiano, temos tudo. O alemão se integrou na sociedade e não aconteceu nada de mal. Tem boteco alemão em todo lado, todo mundo toma cerveja alemã. Olha que legal. Aí vocês mantêm os índios igual animais, cercados lá na floresta, como se não fossem seres humanos, como se fossem cidadãos que precisam de tutela do Estado. E o que acontece é que eles vivem como povos primitivos do Paleolítico, morrendo
de doenças que já são ridículas para o século XXI. O índio hoje em dia, ele poderia ter uma geladeira na sua casa, ter um trator para cultivar soja, né? Poderia abrir o seu negócio, abrir uma empresa na sua aldeia, fazer essas coisas. Mas, ao contrário disso, a turma de sociólogo e antropólogo quer que o índio, quando sentir fome, para matar sua fome, tenha que pegar um pedaço de pau, entrar no mato e procurar a droga de um tatu para comer. É isso que esses bandos de sociólogo, de maluco quer. E eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente contra essa indignidade que é feita com o índio. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Foram várias perguntas construtivas. Não deixem de se inscrever.